Segura o meu enquanto eu bato, pediu o marido da minha tia. Ele tinha 48, eu 19. A frase ainda ecoa nos meus ouvidos, quente e áspera como a lixa que ele usava. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de expectativa. Nunca tinha segurado nada tão firme e pulsante antes. Ele disse que era importante, um ritual de passagem. Uma tradição da família, passada de geração em geração. Me sentia estranhamente poderosa, como se um segredo antigo estivesse sendo compartilhado só comigo. Aquele peso em minhas mãos, a madeira áspera roçando meus dedos, o suor escorrendo pelas minhas costas. Era uma mistura inebriante de nervosismo e excitação. Vocês já sentiram isso? Aquela sensação de que algo grande, algo transformador, está prestes a acontecer? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que ele fez em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. Cresci na roça, em uma casinha simples com cheiro de terra molhada e café coado na hora. O quintal era meu reino, as galinhas minhas súditas, e o velho pé de manga, meu confidente. A vida era dura, o sol castigava, mas a gente aprendia a tirar leite de pedra, como minha avó sempre dizia. Ela, coitada, trabalhou a vida inteira na lavoura, com as mãos calejadas e o coração de ouro. Me ensinou tudo o que sei, desde fazer o melhor bolo de fubá do mundo, até a plantar, colher e, principalmente, a respeitar a terra. Meu pai sempre dizia: filha, a vida é como uma plantação. Você planta, cuida e colhe os frutos do seu trabalho. Nunca imaginei que essa lição se aplicaria de forma tão intensa naquele dia. Eu era jovem, cheia de sonhos, mas também com a força e a teimosia típicas de quem cresceu no campo. Nunca tive medo de trabalho duro, de sujar as mãos, de encarar os desafios de frente. Mas aquele dia foi diferente. Aquele peso nas minhas mãos, a responsabilidade que ele me confiou, era um teste, eu sabia. Um teste para ver se eu era forte o suficiente, se eu era digna daquela tradição familiar. A visita à fazenda da minha tia e o pedido inusitado do meu tio. Segura o meu, enquanto eu bato, me deixando totalmente sem graça e confusa. Era verão. O sol derramava ouro sobre os campos de trigo, e o cheiro de terra molhada subia, misturado ao aroma doce das mangas maduras. Eu tinha 19 anos, a pele bronzeada pelo sol e a alma cheia de expectativas. Aquele verão prometia. Meu tio, um homem de 48 anos, forte como um touro e com mãos calejadas pelo trabalho na roça, me chamou para perto da velha cerca de madeira. Ele estava consertando um pedaço quebrado, o martelo firme em sua mão. O suor escorria pelo seu rosto, desenhando linhas brilhantes em sua pele curtida. Segura o meu enquanto eu bato, ele pediu com um sorriso maroto nos lábios. Senti um calor subir pelo meu corpo, uma onda de energia que me deixou sem fôlego. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu me aproximava. A madeira áspera da cerca parecia vibrar sob meus dedos, e o cheiro de serragem fresca invadia minhas narinas. O martelo dele, pesado e quente, pulsava em minhas mãos como um coração selvagem. Nunca tinha sentido nada parecido. Ele continuava martelando, cada golpe ecoando dentro de mim, cada impacto me deixando mais sensível. Aquele momento, sob o sol escaldante, com o cheiro de terra e suor no ar, parecia ter uma carga diferente. Era como se estivéssemos compartilhando um segredo, uma experiência íntima e poderosa. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar conectada a alguém de uma forma profunda? Deixa o like se você já sentiu essa eletricidade no ar, porque o que aconteceu depois... Bom, vocês precisam ouvir para acreditar. O calor intenso, o cheiro de terra molhada e o suor escorrendo pelo meu corpo enquanto eu tentava entender o que ele queria dizer com aquilo. Meus pensamentos fervilhavam, buscando uma explicação inocente para o pedido do meu tio. Cada martelada dele parecia ecoar dentro de mim, um tambor tribal anunciando algo primitivo. O sol queimava minha pele, mas o calor que eu sentia vinha de dentro, uma chama que crescia a cada golpe. Ele me olhava de vez em quando com um brilho estranho nos olhos, como se estivesse testando minha resistência, minha capacidade de suportar aquela pressão. Minhas mãos, envolvendo aquele cabo grosso e duro, começavam a doer, mas eu não ousava reclamar. Havia algo sagrado naquele ato. Uma conexão silenciosa entre nós dois, selada pelo ritmo das marteladas. Vocês já sentiram essa intensidade? Essa entrega total a um momento, a uma sensação. Deixem o like se vocês já se sentiram possuídos por uma força maior que vocês mesmas. Porque a história não acaba aqui.
O que aconteceu depois foi ainda mais inesquecível. A fazenda da minha tia era um lugar mágico. Simples, rústico, mas cheio de vida. As manhãs começavam com o canto do galo e o cheiro do café, fresco, preparado no fogão a lenha. Os dias eram longos, preenchidos pelo trabalho na roça, colhendo frutas, cuidando dos animais, sentindo a terra sob meus pés descalços. As noites eram tranquilas, iluminadas pelas estrelas e pelo brilho suave da lua. Era uma vida sem luxo, sem tecnologia, mas rica em experiências, em contato com a natureza, com a essência da vida. Minha avó, uma mulher forte e sábia, me ensinou a valorizar cada pequeno detalhe, cada momento precioso. A felicidade, ela dizia, está nas coisas simples da vida, no calor do sol, no cheiro da terra, no sabor da fruta madura. E eu acreditava nela. Mas naquele dia, com o meu tio, com aquele objeto pulsante em minhas mãos, eu senti algo diferente. Uma sensação nova, desconhecida, que mexia comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. E foi então que ele parou de martelar. Olhou para mim, com um sorriso enigmático, e disse: "Pronto. Agora é a sua vez. Você já sentiu seu coração disparar assim, como se fosse explodir no peito? Pergunto a vocês. Deixem o like se já passaram por algo parecido." A tensão era palpável. O ar parecia vibrar com a minha ansiedade. Eu precisava saber o que viria a seguir. O suor escorria pelas minhas costas, colando a minha camisa no corpo. O cheiro de madeira e terra úmida se misturava ao perfume amadeirado do meu tio, criando uma atmosfera inebriante, quase sufocante. Eu mal conseguia respirar. Cada martelada, cada movimento das suas mãos, cada gemido baixo que escapava dos seus lábios, tudo contribuía para aquele clima de expectativa. Ele me olhou nos olhos, um olhar intenso, penetrante, que me fez estremecer. E então, com a voz rouca, ele disse: "Agora você segura firme enquanto eu..." Minha tia, com sua sabedoria simples, sempre dizia: "Em fazenda todo mundo tem que botar a mão na massa." Mas eu nunca imaginei que isso envolveria algo tão peculiar. A vida no campo era dura, mas recompensadora, e eu estava disposta a aprender tudo o que pudesse. Ele me entregou, então, o cabo do machado. Pesado, frio, com o cheiro da madeira recém-cortada. "Segura firme", ele repetiu, e eu obedeci, sentindo a textura áspera da madeira contra a minha pele. Ele posicionou a ponta do machado sobre o pedaço de madeira que precisava ser cortado, e com um movimento rápido e preciso, desferiu o primeiro golpe. O som da madeira se partindo, o impacto que reverberava pelos meus braços, a força bruta daquela ferramenta, tudo aquilo me deixou excitada. Ele continuou golpeando a madeira com movimentos ritmados e precisos, e eu segurava firme, sentindo a vibração de cada impacto, o calor que emanava do seu corpo, a respiração ofegante perto do meu ouvido. Era uma experiência sensorial. O sol batia forte nas nossas costas, o suor escorria pelos nossos rostos, e a cada golpe do machado eu sentia uma onda de satisfação. Ele estava me ensinando a cortar lenha, a dominar aquela ferramenta poderosa, a me conectar com a força da natureza. E eu, aos 19 anos, sentia que estava participando de algo maior que eu. Algo ancestral, primitivo, que me ligava à terra, aos meus antepassados, a força vital que pulsava em cada ser vivo. E foi ali, naquele momento, sob o sol escaldante, com o cheiro de madeira e suor, no ar, que eu entendi o verdadeiro significado da frase da minha tia. Em fazenda, todo mundo tem que botar a mão na massa. Porque não se tratava apenas de trabalho duro, de plantar e colher. Tratava-se de se conectar com a natureza, de aprender com as próprias mãos, de descobrir a força que existe dentro de cada um de nós. E naquele dia, segurando o machado com o meu tio, eu descobri a minha. A verdadeira força. A força que vem da terra, do trabalho, da união com a natureza. E essa força, meus amigos, ninguém nunca poderá tirar de mim. Deixem seus comentários contando se vocês também já tiveram alguma experiência transformadora como essa. Se inscrevam no canal para mais histórias de superação e aprendizado. E lembrem-se, a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas na coragem de encarar os desafios e de aprender com as próprias mãos. E então ele me mostrou o prego solto na cerca da horta e o martelo pesado em sua mão calejada. "Segura o meu enquanto eu bato", ele repetiu, apontando para o prego.
Todo o meu constrangimento se dissipou em um instante, substituído por um misto de alívio e vergonha pela minha interpretação precipitada. Ele simplesmente queria consertar a cerca. E eu, com minha mente fértil de 19 anos, tinha criado toda uma fantasia em torno daquela frase. A verdade era muito mais simples, muito mais rústica. Mas, de certa forma, ainda era um ritual de passagem. Ele estava me ensinando, me mostrando como as coisas funcionavam na fazenda, me preparando para a vida adulta, para os desafios do mundo real. E naquele momento, segurando o prego firmemente contra a madeira, enquanto ele martelava com força e precisão, eu senti uma conexão com a terra, com a minha família, com a minha própria força interior. Aprendi que nem tudo é o que parece, que às vezes a beleza está na simplicidade, na honestidade do trabalho duro, na troca de conhecimento entre gerações. E que, acima de tudo, a verdadeira força está em saber rir de si mesma, em reconhecer os próprios erros e aprender com eles. A vida no campo me ensinou muitas coisas, mas aquela tarde, com o meu tio, o martelo e o prego solto na cerca, me ensinou uma lição valiosa sobre humildade, sobre a importância de não julgar pelas aparências e sobre o poder transformador do trabalho em conjunto. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, aprender com a queda e seguir em frente. Deixem nos comentários suas histórias de aprendizado, de superação, de momentos em que vocês também tiveram que segurar o prego e descobriram a força que existe dentro de vocês. Inscrevam-se no canal para mais causos da roça e lições de vida. E até a próxima! A sensação de segurar aquele prego firme, enquanto meu tio martelava com força, foi estranhamente libertadora. Eu estava participando, contribuindo, fazendo parte daquilo. Era como se eu estivesse segurando o meu próprio destino, batendo forte para construir o meu futuro. Aquele dia na fazenda me ensinou uma lição valiosa sobre a importância de não tirar conclusões precipitadas. Às vezes, o que parece ser algo carregado de segundas intenções pode ser apenas a mais pura inocência da vida no campo. Aquele cabo de machado, o suor, o calor, tudo fazia parte de um aprendizado, de uma tradição familiar que, a princípio, eu não entendi. Mas ao final, segurando aquele prego firme enquanto meu tio martelava, eu compreendi. Não era sobre segredos proibidos, mas sobre a força que se encontra na simplicidade, na união, no trabalho compartilhado. A força de segurar o prego, a força de construir algo juntos, a força da família, da terra, da vida no campo. E essa força, meus amigos, é a força que nos faz seguir em frente, que nos faz superar qualquer desafio. Compartilhem nos comentários suas histórias de aprendizado, de momentos em que vocês também tiveram que segurar o prego e descobriram a própria força. Inscrevam-se no canal para mais causos da roça e lições de vida. E lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, aprender com a queda e seguir em frente. E naquele momento, segurando firme o cabo do machado, enquanto meu tio cortava a madeira para consertar a cerca, eu entendi. Entendi a força que existe nas coisas simples, no trabalho duro, na união da família. Aquele calor que eu sentia não era de vergonha, nem de excitação, mas de orgulho. Orgulho de estar ali, aprendendo com ele, participando daquela tradição familiar. A vida no campo me ensinou muitas coisas, mas naquele dia, aprendi uma lição ainda mais profunda. A importância de manter a mente aberta, de não julgar pelas aparências, de entender que nem sempre o que vemos é o que parece ser. Meu tio, com seu jeito bruto e suas palavras diretas, me ensinou sobre a força que existe em cada um de nós, a força de superar os desafios, de construir o próprio caminho, de encontrar a felicidade nas coisas simples da vida. E essa força, meus amigos, é a força que nos move, que nos inspira, que nos faz seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Compartilhem nos comentários suas histórias de superação, de momentos em que vocês também tiveram que segurar o machado e descobriram a força que existe dentro de vocês. Inscrevam-se no canal para mais causos da roça e lições de vida. E lembrem-se, a vida é cheia de surpresas e nem sempre o que vemos é o que parece ser. É preciso manter a mente aberta e o coração puro para entender as verdadeiras intenções por trás das palavras e ações das pessoas. E você, já passou por alguma situação em que interpretou tudo errado e depois descobriu que era algo completamente diferente? Compartilhe sua história nos comentários. E você, já passou por alguma situação em que interpretou tudo errado e depois descobriu
que era algo completamente diferente? Compartilhe sua história nos comentários. Inscrevam-se no canal para mais causos da roça e lições de vida. Lembrem-se, a verdadeira força está em rir de si mesmo e aprender com as situações inusitadas da vida. E foi naquele momento, segurando firme o cabo do machado, enquanto meu tio cortava a madeira, para consertar a cerca, que eu entendi. Entendi a força que existe nas coisas simples, no trabalho duro, na união da família. Aquele calor que eu sentia não era de vergonha, ou de uma excitação. Equivocada, mas de orgulho. Orgulho de estar ali, aprendendo com ele, participando daquela tradição familiar. A vida no campo me ensinou muitas coisas, mas naquele dia, aprendi uma lição ainda mais profunda. A importância de manter a mente aberta, de não julgar pelas aparências, de entender que nem sempre o que vemos ou ouvimos é o que parece ser. Meu tio, com seu jeito bruto e suas palavras diretas, me ensinou sobre a força que existe em cada um de nós, a força de superar os desafios, de construir o próprio caminho, de encontrar a felicidade nas coisas simples da vida. E essa força, meus amigos, é a força que nos move, que nos inspira, que nos faz seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Essa experiência me lembrou da minha avó, que sempre dizia: mente vazia, oficina do diabo. E eu, com minha mente cheia de ideias pré-concebidas, quase perdi a oportunidade de aprender algo valioso, de me conectar com a minha família de uma forma genuína. Aquele dia me ensinou a importância de esvaziar a mente, de silenciar os pensamentos, de ouvir com atenção e de observar com cuidado antes de tirar qualquer conclusão. Afinal, a sabedoria muitas vezes se esconde nos lugares mais inesperados, nas palavras mais simples, nas ações mais cotidianas. E você? Já passou por alguma situação em que interpretou tudo errado e depois descobriu que era algo completamente diferente? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos criar uma corrente de aprendizado, de compartilhamento, de risadas e de reflexões sobre as surpresas que a vida nos reserva. Inscrevam-se no canal para mais causos da roça, lições de vida e histórias que vão te fazer rir, chorar e, acima de tudo, pensar. Lembrem-se, a verdadeira força não está apenas em levantar depois da queda, mas em aprender com ela, em transformar o tropeço em um passo de dança, em encontrar o humor nas situações mais inusitadas. A vida é um aprendizado constante, e cada experiência, por mais constrangedora ou engraçada que seja, nos torna mais fortes, mais sábios e mais resilientes. E é isso que importa. Até o próximo causo.